lugar raro entre as lendas vivas do mundo do entretenimento. No entanto, por trás de sua imagem celebrada, a fachada de perfeição desmoronou, revelando uma vida marcada pela má sorte e conflitos. Sua história pessoal, marcada por relacionamentos turbulentos e escândalos envolvendo seu filho, revela uma jornada bem distante do herói impecável retratado na tela. Para aumentar a complexidade, a sombra da dependência pairou sobre sua vida, antes cheia de glamour. Este vídeo vai explorar os capítulos mais sombrios do notável, mas tumultuado caminho de Jean-Claude. Frequentemente, tomamos o sucesso de Jean-Claude Van Damme como algo garantido, esquecendo que houve um tempo em que sua carreira atingiu o fundo do poço. Enquanto contemporâneos como Tom Hanks com Forrest Gump, Sandra Bullock com Velocidade Máxima e Jim Carrey com O Máscara continuaram a desfrutar de grande popularidade e sucesso nas bilheteiras após 1994, o caminho de Van Damme tomou um rumo bem diferente. Apesar do grande sucesso de Time Cop, sua estrela começou a apagar pouco depois. Um ponto de virada crucial no declínio de Van Damme pode ser atribuído a um erro de julgamento sobre seu próprio valor em Hollywood. Após o sucesso de Time Cop, ele foi oferecido um contrato de 3 filmes que pagaria impressionantes $12 milhões por filme. No entanto, isso aconteceu na mesma época em que Jim Carrey fez manchetes ao se tornar o primeiro ator a ganhar $20 milhões por um papel. Impulsionado por seu recente sucesso e talvez um pouco de excesso de confiança, Van Damme rejeitou a oferta de $12 milhões, exigindo um salário igual ao de Carrey. Essa ousada decisão teve um grande efeito negativo, já que o estúdio retirou a proposta quase imediatamente. A tentativa de Van Damme de desafiar a estrutura salarial de Hollywood não apenas lhe custou um contrato lucrativo, mas também o levou ao que ele mais tarde descreveu como sendo colocado em uma lista negra dentro da indústria. Olhando para trás, sobre aquela decisão fatídica, em uma entrevista de 2012 para o The Guardian, Van Damme não hesitou em admitir seu erro. Jim Carrey estava sendo pago uma fortuna, e eu queria brincar com o sistema, refletiu. Como um idiota, ridículo. Em 2010, Sylvester Stallone ajudou a reviver o gênero clássico de ação com Os Mercenários, um filme que não só empolgou os fãs de ação, mas também deu origem a uma franquia de sucesso. O tributo nostálgico do filme às estrelas de ação do passado proporcionou uma plataforma para ícones como Dolph Lundgren e Mickey Rourke retornarem aos holofotes. No entanto, em meio ao elenco estelar de lendas da ação em Os Mercenários, uma ausência chamativa se destacou: Jean-Claude Van Damme. Apesar de ter recebido um convite pessoal de Sylvester Stallone para integrar o elenco, Van Damme tomou a decisão surpreendente de recusá-lo. Sua ausência gerou uma onda de especulações, deixando fãs e profissionais da indústria curiosos sobre o motivo de sua escolha. Van Damme explicou posteriormente que seu compromisso com seu próprio projeto, O Caminho da Águia, foi a principal razão pela qual recusou o papel. No entanto, Stallone deu uma explicação diferente, sugerindo que Van Damme teria se oposto a uma cena em que seu personagem perderia uma luta para o de Jet Li. Essa alegação gerou uma resposta contundente de Van Damme, que negou veementemente e expressou sua frustração de forma clara. Apesar dessa tensão inicial, os dois acabaram se reconciliando. Reconhecendo o apelo duradouro de Van Damme como estrela de ação, Stallone fez questão de incluí-lo na sequência, Os Mercenários 2. Essa atitude não só destacou o respeito mútuo entre eles, mas também enfatizou a disposição de Stallone em superar as diferenças e trazer Van Damme de volta ao projeto. Embora você possa conhecer as histórias sobre a vida amorosa de Jean-Claude Van Damme,
A realidade é muito mais complexa do que a maioria imagina. Em 1980, ele se casou com Maria Rodrigues, mas o casamento durou pouco e terminou em divórcio. Esse capítulo foi fechado e ele seguiu em frente, casando-se com Cynthia Derdian. No entanto, assim como nas duras batalhas que seus personagens enfrentavam, o relacionamento deles também acabou desmoronando, resultando em mais um divórcio. Mas a busca de Van Damme pelo amor não terminou por aí. Ele reacendeu seu relacionamento com Cynthia, demonstrando a mesma resiliência que definia seus papéis nas telas. No entanto, a segunda tentativa de amor deles se mostrou igualmente efêmera, e eles seguiram caminhos diferentes mais uma vez. A jornada romântica de Van Damme deu uma nova reviravolta quando ele conheceu Gladys Portugues, uma fisiculturista profissional. O relacionamento deles floresceu e eles se casaram, dando as boas-vindas a 2 filhos em suas vidas. Embora o casamento tenha começado de forma feliz, também enfrentou seus desafios, levando à separação do casal em 1992. Após o fim do relacionamento com Gladys Portugues, Van Damme se envolveu em um romance apaixonado com Darcy Lapierre, com quem se casou logo após se conhecer. No entanto, a união deles logo foi abalada por turbulências, com o suposto caso de Van Damme com a superestrela pop Kylie Minogue, sua coestrela no filme Street Fighter, de 1994, colocando lenha na fogueira. À medida que a tensão entre eles aumentava, o relacionamento de Van Damme com Lapierre se desfez, levando-o de volta a Gladys Portugues, a mulher com quem ele compartilhava a conexão mais longa e estável. O reencontro deles marcou um novo capítulo na vida romântica de Van Damme, um que prometia mais estabilidade após anos de turbulência emocional. Embora ainda enfrentassem obstáculos, incluindo um pedido de divórcio de Portugues em 2015, o relacionamento deles resistiu. Van Damme e Portugues demonstraram uma resiliência reminiscentemente dos heróis de ação que ele interpretava, superando desafios e, eventualmente, se reconciliando. O casamento deles, que começou em 1999, permanece como um testemunho de seu compromisso e amor. Enquanto isso, um incidente chocante envolvendo o filho de Van Damme, Nicholas Van Varenberg, lançou uma longa sombra sobre a família. Em setembro de 2017, Van Varenberg foi preso em Tempe, Arizona, após supostamente manter seu colega de quarto sob ameaça de faca. Esse evento inquietante pintou um contraste nítido com a violência controlada frequentemente vista nos filmes de ação de seu pai. A sequência de eventos que levou à sua prisão começou com o que parecia ser um incidente menor. Alguém foi flagrado por câmeras de vigilância batendo na parede de um elevador no complexo de apartamentos University House, perto da Arizona State University. No entanto, o que inicialmente parecia ser uma perturbação rotineira rapidamente se transformou em uma situação muito mais séria. A polícia rastreou um rastro de sangue do elevador até o apartamento de Van Varenberg, no 10º andar. Quando a polícia chegou, se deparou com um impasse tenso, já que Van Varenberg supostamente manteve seu colega de quarto sob ameaça de faca por mais de 2 horas. A gravidade da situação levantou sérias preocupações sobre sua saúde mental e seu potencial para a violência, marcando um capítulo sombrio e perturbador na vida da família Van Damme. Após sua prisão, Van Varenberg enfrentou uma série de consequências legais, incluindo acusações criminais relacionadas ao tenso impasse. Embora tenha conseguido pagar a fiança de $10.000, a batalha legal que se seguiu ameaçou prejudicar não apenas sua própria reputação, mas também o legado da família Van Damme. No final, Van Varenberg decidiu se declarar culpado
por conduta desordeira, o que resultou em uma sentença de 18 meses de liberdade condicional. Embora a resolução do caso tenha trazido algum fechamento, serviu como um lembrete duro das lutas pessoais que as pessoas enfrentam e do impacto duradouro de suas ações em suas vidas e na vida daqueles ao seu redor. Enquanto os problemas de seu filho ganhavam as manchetes, Jean-Claude Van Damme também enfrentava desafios com sua filha, Bianca Van Damme. Uma combinação impressionante de elegância, beleza e habilidades marcantes nas artes marciais, Bianca não é uma figura comum. Com seus longos cabelos castanhos e feições que lembram uma modelo, ela pode parecer uma típica filha de Hollywood, mas por baixo de seu exterior polido, é uma artista marcial determinada e feroz, apaixonada por quebrar estereótipos e inspirar os outros. A jornada de Bianca nas artes marciais não foi algo natural. Quando criança com apenas 7 anos, sua mãe, uma fisiculturista, reconheceu a importância da disciplina e incentivou Bianca a seguir as artes marciais, uma sugestão que foi inicialmente resistida, pois os interesses da jovem garota estavam mais voltados para o balé e o patinação de velocidade. No entanto, após uma lesão alterar seu rumo, Bianca acabou se aproximando dos esportes de combate. Apesar da hesitação inicial, Bianca abraçou completamente as artes marciais, descobrindo seus efeitos transformadores, tanto física quanto mentalmente. Através de anos de trabalho árduo e dedicação, ela construiu uma reputação como uma força a ser reconhecida na comunidade das artes marciais. A filosofia de Bianca sobre força e feminilidade reflete sua natureza complexa. Ela é uma defensora poderosa da ideia de que feminilidade e força física podem coexistir, rejeitando a noção de que os dois são mutuamente exclusivos. Como ela mesma diz, eu quero mostrar para as menininhas e os menininhos que você pode ser física e feminina, que você pode cruzar as pernas na mesa de jantar e depois dar um show de luta de um jeito bonito e feminino. Seu talento e compromisso inabalável com sua arte a levaram a uma série de oportunidades no mundo do cinema, repleto de ação, eventualmente trazendo-a ao lado de seu pai, Jean-Claude Van Damme, nas telonas. Ela fez sua estreia em 2008 no filme The Shepherd, Border Patrol, e, ao longo dos anos, estrelou um total de 7 filmes com seu pai. Esses projetos não apenas permitiram que ela mostrasse suas habilidades, mas também ajudaram a aprimorar suas competências, consolidando seu lugar como uma estrela emergente no gênero de ação. Inicialmente, Bianca optou por trabalhar sob o sobrenome Van Varenberg, uma decisão tomada com a intenção de construir sua própria identidade, distante da sombra lendária de seu pai. Apesar de ser filha de Jean-Claude, Bianca estava determinada a seguir sua carreira por seus próprios méritos, sem o peso do enorme legado dele em Hollywood. No entanto, à medida que a carreira de Bianca ganhava força e sua confiança aumentava, ela acabou adotando o sobrenome Van Damme, escolhendo orgulhosamente carregar o legado de sua família para a frente. Esse momento marcou uma virada significativa para Bianca, refletindo sua aceitação de sua herança, ao mesmo tempo em que sinalizava seu desejo de pavimentar seu próprio caminho no mundo do entretenimento. Embora Bianca não tenha seguido a competição profissional de artes marciais, como seu pai fez antes de sua carreira de ator, ela tem se dedicado aos esportes de combate por quase 2 décadas. Seu compromisso com o treinamento a transformou em uma poderosa artista marcial, refletindo a lendária velocidade, agilidade e habilidade de seu pai. Apesar de suas impressionantes habilidades, Bianca frequentemente enfrentou o desafio de corresponder às expectativas ligadas ao seu sobrenome famoso. Muitos dentro da indústria a subestimaram,
colocando sombras sobre seus talentos devido à sua linhagem. Mas em vez de deixar que esses obstáculos a impedissem, Bianca os usou como combustível para sua determinação em se provar por seus próprios méritos. A mentalidade de me subestime por sua conta e risco se tornou uma força definidora na carreira de Bianca, impulsionando-a em direção ao sucesso em Hollywood. A cada movimento executado com maestria e a cada performance marcante, ela desafia expectativas e quebra estereótipos, estabelecendo-se de forma constante como uma força imponente no gênero de ação. Houve um incidente específico na vida de Jean-Claude Van Damme que o encheu de profundo arrependimento. Durante uma participação no popular programa matinal australiano Sunrise, sua postura geralmente tranquila rapidamente mudou de entusiasmo promocional para clara frustração quando foi confrontado com as mesmas perguntas antigas que ele já estava cansado de responder. Conectado via link de vídeo de Bangkok, Van Damme se viu diante de uma série de perguntas que o acompanhavam ao longo de sua carreira, especialmente sobre seu relacionamento passado com a cantora pop Kylie Minogue. Apesar de seus melhores esforços para manter a calma, sua irritação começou a aparecer. Quando questionado sobre Minogue, ele respondeu de forma curta: "Sim, eu gosto da Kylie, gosto de todo mundo." Sua linguagem corporal falava por si, revelando um desejo de conversas mais envolventes e autênticas, em vez de perguntas repetitivas. À medida que a entrevista continuava, a paciência de Van Damme se esgotava. Percebendo que as perguntas estavam se tornando monótonas, ele abruptamente encerrou a entrevista dizendo: "Desculpem, pessoal, não posso mais fazer isso." Sua frustração era palpável, enquanto expressava sua insatisfação com o ciclo interminável de perguntas iguais que o atormentavam há anos. "Tenho 55 anos", disse ele, como se estivesse sinalizando seu desejo de ter uma conexão mais significativa com o público. Em um movimento ousado, Van Damme tirou o microfone e terminou o link de vídeo, encerrando a entrevista em um tom de frustração. Ao sair, sua explosão incluiu uma série de palavrões direcionados à situação, e de forma um tanto pontual à própria Austrália, revelando a raiva crua e o cansaço que vinham se acumulando ao longo dos anos. Em 2017, Van Damme se viu no centro de outra polêmica, desta vez provocada por sua participação em um comercial da empresa australiana de serviços automotivos Ultratune. Embora o anúncio tivesse como objetivo ser divertido e memorável, ele gerou uma quantidade significativa de críticas. O comercial, que foi amplamente exibido na Austrália, mostrava um cenário tenso e desconfortável. Duas mulheres, vestidas de forma provocante, se veem presas no escuro da noite com um pneu furado. Enquanto aguardam nervosamente por ajuda, uma gangue de homens ameaçadores se aproxima, elevando a tensão e aumentando o medo tanto das mulheres quanto da audiência. Quando a situação parece tomar um rumo perigoso, Jean-Claude Van Damme entra em cena, oferecendo seu resgate característico de herói de ação. Em um típico giro de evento de filme de ação, a entrada dramática de Van Damme vira a situação de cabeça para baixo, transformando as duas mulheres de vítimas indefesas em destinatárias do resgate de um herói, ninguém menos que o lendário Muscles from Brussels. No entanto, o comercial toma um rumo inesperado e cômico quando os supostos agressores, ao reconhecerem a famosa estrela de ação, demonstram empolgação genuína e diversão ao vê-lo. Embora o anúncio tivesse a intenção de fazer uma abordagem bem-humorada e irônica sobre os clichês de filmes de ação, ele rapidamente atraiu críticas por seu tratamento de papéis de gênero e violência. A imagem das duas mulheres indefesas, dependentes de um herói masculino,
para resgatá-las do perigo, tocou uma tecla sensível em muitos espectadores. Críticos argumentaram que a representação reforçava estereótipos prejudiciais, retratando as mulheres como fracas e vulneráveis, enquanto simultaneamente glorificava um ideal antiquado e hipermasculino que depende do arquétipo do herói salvador masculino. A reação ao comercial da Ultratune veio rápida e forte. O Ad Standards Bureau da Austrália, o órgão responsável por lidar com queixas públicas sobre anúncios, foi inundado com feedbacks negativos. Muitos telespectadores alertaram sobre como o comercial parecia normalizar comportamentos predatórios e perpetuar estereótipos de gênero prejudiciais, advertindo que tais representações poderiam influenciar a percepção pública sobre a violência contra as mulheres. No final de 2016, a Amazon Prime causou alvoroço no mundo do entretenimento ao lançar novos pilotos para séries de TV em potencial, entre os quais havia uma adição surpreendente, ninguém menos que Jean-Claude Van Damme. O que pegou todo mundo de surpresa, no entanto, foi o gênero do programa. Não se tratava de um thriller cheio de ação ou um espetáculo de artes marciais, mas uma comédia de autoparódia intitulada Jean-Claude Van Johnson. Em um movimento ousado e inesperado, Van Damme abraçou completamente seu status de celebridade, interpretando uma versão fictícia de si mesmo. Na série, Van Damme assume o papel de Jean-Claude Van Johnson, uma estrela de ação decadente que, em uma reviravolta hilária, secretamente trabalha como um agente encoberto. Aposentado de sua carreira em Hollywood, Van Johnson se reinventa como um detetive particular, utilizando sua experiência em artes marciais e conexões da indústria para navegar em um mundo de espionagem e intriga. O que fez Jean-Claude Van Johnson se destacar foi seu humor ousado e irreverente, além da abordagem destemida ao zombar dos próprios clichês e arquétipos que moldaram a icônica carreira de Van Damme. Totalmente ciente de sua persona pública, Van Damme abraçou a absurdidade de tudo, entregando uma performance que foi ao mesmo tempo autocrítica e encantadora, recebendo elogios tanto de críticos quanto de telespectadores. Após a exibição do episódio piloto, o público teve a oportunidade de votar nos seus programas favoritos, influenciando quais pilotos seriam desenvolvidos em séries completas. Jean-Claude Van Johnson rapidamente ganhou força, com os telespectadores respondendo com entusiasmo à sua mistura única de ação, comédia e humor metalinguístico inteligente. Esse apoio massivo levou a Amazon Prime a aprovar uma primeira temporada de 6 episódios, uma decisão que marcou um novo capítulo na carreira do lendário astro de ação. O programa estreou oficialmente em dezembro de 2017, marcando um salto bem-sucedido de Van Damme para o mundo da televisão. Cada episódio mostrava seus talentos cômicos e sua disposição para subverter as expectativas, permitindo que ele desse uma nova vida à sua carreira por meio de um projeto divertido e inovador. Infelizmente, a empolgação em torno de Jean-Claude Van Johnson durou pouco. Apenas algumas semanas após sua estreia, a Amazon Prime tomou a decisão inesperada de cancelar o programa, encerrando o que seria um aguardado retorno de Van Damme às telas. O cancelamento fez parte de uma grande reestruturação na plataforma Prime Video da Amazon, que viu vários outros programas, incluindo séries bem avaliadas como I Love Dick e One Mississippi, também serem cancelados. A decisão de encerrar Jean-Claude Van Johnson esteve ligada a uma mudança mais ampla na estratégia da Amazon, à medida que o serviço de streaming se afastava de programas de nicho e prestígio em favor de conteúdos com maior apelo mainstream. Embora o cancelamento tenha sido, sem dúvida,
Uma decepção para Van Damme e seus fãs, ele refletiu a natureza constantemente mutável e ferozmente competitiva da indústria de streaming. Embora o cancelamento de Jean-Claude Van Johnson tenha sido sem dúvida decepcionante, Van Damme encontrou algum consolo ao saber que seu programa não foi o único a ter um fim prematuro. A decisão de encerrar a série não refletia a qualidade do programa ou seu desempenho, mas sim um resultado das forças de mercado mais amplas e das prioridades corporativas, muitas vezes além do controle do talento envolvido. Para Van Damme, Jean-Claude Van Johnson simbolizava tanto uma conquista criativa quanto um lembrete duro da natureza imprevisível da indústria do entretenimento. Embora o cancelamento tenha sido um revés, ele não manchou seu legado como herói de ação, nem diminuiu sua reputação como um ator versátil. No entanto, o caminho de Van Damme nem sempre foi pavimentado de sucesso. Houve um período sombrio em sua vida marcado por vícios e erros profissionais que deixaram um impacto profundo tanto em sua jornada pessoal quanto em sua carreira. Lutando contra o abuso de substâncias, ele se viu preso em um ciclo vicioso alimentado pela cocaína. No auge de seu vício, Van Damme confessou que consumia impressionantes 10 gramas de cocaína por dia, um hábito que não só devastou sua saúde, mas também drenou suas finanças, a ponto de gastar $10.000 por semana. No final dos anos 1990, as consequências de seu comportamento destrutivo se tornaram inevitáveis. Em 1999, Van Damme foi preso por dirigir sob a influência de substâncias, um alerta que ressaltou a profundidade de suas lutas pessoais. Embora ele tenha buscado reabilitação brevemente, passando apenas 7 dias em tratamento, o vício se mostrou difícil de ser superado. Relapsos seguiram, perpetuando o ciclo de decadência que ameaçou desestabilizar sua carreira. Esse período de turbulência teve um impacto visível em sua vida profissional. Sua carreira, antes próspera, se tornou uma sombra do que já fora, com ele se envolvendo em uma série de projetos decepcionantes e atuações esquecíveis. Muitos de seus filmes nem chegaram aos cinemas, sendo lançados diretamente em DVD, sem grande divulgação e sem conseguir atrair a atenção do público ou da crítica. Entre 1999 e 2008, Van Damme produziu impressionantes, mas desanimadoras, 14 produções, das quais a maioria caiu no esquecimento, distantes da glória de seus sucessos anteriores. Esses filmes, que críticos e público consideraram sem inspiração e formulaicos, pouco fizeram para reavivar sua carreira. A trajetória descendente de sua vida profissional levou ao apelido zombeteiro de Jean-Claude Van Desperat, Jean-Claude Van Desesperado. Por trás dessas dificuldades, o vício de Van Damme estava intimamente ligado a um transtorno bipolar não diagnosticado, uma condição que o ator sofreu por anos antes de finalmente buscar o tratamento adequado. Pessoas com transtorno bipolar não diagnosticado são especialmente vulneráveis ao vício, frequentemente recorrendo a substâncias como uma forma de lidar com as intensas mudanças de humor e o caos emocional que acompanham o distúrbio. Para Van Damme, a luta contra o transtorno bipolar significou anos de conflito interno e a busca por escape em comportamentos destrutivos. Antes de receber o diagnóstico, Van Damme tentou encontrar estabilidade na rotina estruturada de treinos físicos intensos. A disciplina de seus exercícios proporcionava uma sensação temporária de ordem no meio da tempestade emocional que ele enfrentava. No entanto, em momentos de desespero profundo e vulnerabilidade, ele buscava consolo nas drogas, esperando que elas anestesiassem a dor, uma tentativa que apenas o mergulhou mais fundo na autodestruição.
Foi apenas em 1998 que Van Damme finalmente recebeu um diagnóstico claro: transtorno bipolar com ciclagem rápida. Essa revelação ajudou-o a entender a causa raiz de sua turbulência emocional e das tendências viciantes. Sob orientação médica, ele iniciou o tratamento, começando com o valproato de sódio, um medicamento estabilizador de humor projetado para ajudar a controlar as oscilações erráticas do transtorno bipolar. Após o diagnóstico, Van Damme começou a falar abertamente sobre suas dificuldades com a saúde mental. Em entrevistas, ele foi sincero sobre sua luta contra o transtorno bipolar e o vício, usando sua plataforma para aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados por outras pessoas em situações semelhantes. Sua interpretação de um homem lutando contra seus demônios interiores no filme JCVD foi crua e poderosa, recebendo elogios generalizados pela sua autenticidade e vulnerabilidade. A jornada de recuperação de Van Damme não foi isenta de momentos sombrios. Ele enfrentou períodos de pensamentos suicidas e desespero profundo. Mas, com pura determinação, ele encontrou a coragem para confrontar seus demônios. Com o tempo, ele percebeu que a verdadeira cura exigia mais do que apenas tratar o vício. Era necessário enfrentar as inseguranças e os traumas que o alimentaram. Essa autorreflexão o levou a reconstruir seu senso de autoestima e a passar por uma profunda transformação pessoal. Um dos marcos mais significativos de sua recuperação foi quando ele tomou a ousada decisão de parar de consumir cocaína abruptamente. Esse foi um momento definidor em sua luta pela sobriedade. Com clareza e determinação renovadas, Van Damme começou a reconstruir sua vida. Ele se reconciliou com sua terceira esposa e adotou uma abordagem mais saudável para gerenciar seu transtorno bipolar, focando na estabilidade e na cura a longo prazo. Os momentos difíceis de Van Damme não terminaram por aí. Em 1997, Frank Dux, o kickboxer cuja vida inspirou o filme de estreia de Van Damme, Bloodsport, processou o astro de ação. Dux acusou Van Damme de não compensá-lo adequadamente por suas contribuições ao roteiro de The Quest, um filme de 1996, no qual Van Damme não só atuou, mas também dirigiu. Inicialmente, Dux exigiu $50 mil, mas depois aumentou sua demanda para impressionantes $1,5 milhões. Durante a batalha legal, Dux aproveitou a oportunidade para desafiar a reputação de Van Damme como lutador. Ele alegou que, durante a colaboração no filme Bloodsport, Van Damme demonstrou falta de habilidades básicas de artes marciais, chegando a falhar em realizar uma simples cambalhota para frente sem se machucar. Dux também questionou as alegações de Van Damme sobre sua carreira legítima de kickboxing, sugerindo que o ator havia distorcido seu histórico de artes marciais para o público. Apesar das acusações graves, o processo acabou caindo por terra. Em 1998, o júri decidiu a favor de Van Damme, determinando que ele não tinha obrigações financeiras com Dux. A decisão foi uma vitória para Van Damme, embora pudesse ser vista como um golpe para Dux, lembrando as dificuldades de seu próprio personagem fictício, Rocky Balboa, no início de sua carreira. Dux, no entanto, permaneceu esperançoso. Ele comparou sua situação à jornada de redenção de Rocky, indicando que seguiria com um recurso. Mas assim como a decisão de Rocky de se aposentar do ringue e levar uma vida mais tranquila, parece que as aspirações de Dux por mais ações legais nunca se concretizaram, e o caso eventualmente desapareceu da atenção pública. O que você pensa sobre os tempos difíceis que Jean-Claude Van Damme passou? Compartilhe seus pensamentos conosco.